até dentro do próprio país, e de fato a gente observa, Zona Norte vai ter características, sei lá, hoje eu moro na Zona Oeste, tem características diferentes. Eu tenho dois sobrinhos, né, americanos, que uma já fala, então eu já consigo interagir um pouco mais, o outro ainda não. E é impressionante, eu vejo muita coisa diferente. É louco, ela mora numa casa que todo mundo fala português, quase ninguém fala inglês com ela, e ela já fala várias palavras em inglês e pronuncia muito melhor que todo mundo. Só por estar morando lá e assistindo Baby Shark na televisão, né? Ou seja, a gente vai vendo que até a própria pessoa que começa a morar, e eu mudei muito quando eu mudei para a Zona Oeste, por exemplo. A própria pessoa que começa a morar, só o lugar que ela mora, você já começa a ir mudando devagar um pouco. Então, a hora que você estava falando essas coisas, e o fato de você ser um observador, essa não naturalidade, me fez pensar sobre o olhar das outras pessoas também para você. Porque na hora que você está olhando com essa não naturalidade, você sai do teu lugar, você está ali, as pessoas também vão te olhar como alguém de fora. Sim. E aí, cara, existe o culto ao gringo aqui no Brasil, né? Acho que depende do gringo, assim. Não, eu acho que todo mundo... Eu tava falando que todo mundo é muito aberto e receptivo. Talvez é só porque eu seja gringo, eles estão meio curiosos, assim. Nossa, diferente, né? Mas eu acho que é o instinto de cada um é querer assim, se encaixar. Por isso que eu assumi as coisas típicas da Zona Norte, porque eu quero me encaixar e não ser percebido como gente de fora. E porque cada vez que eu encontro alguém novo, tipo, nossa, você tá no Brasil, hein? Faz quanto tempo? Você fala português? Tipo, gente, eu tô aqui faz muito tempo, sabe? Uhum. E em algum momento eu queria poder só me identificar como alguém daqui, mas quem sabe se isso vai acontecer. Mas assim, como gringo, assim, é óbvio que eu não sou brasileiro, porque eu ando esquisito, eu falo com sotaque. Tipo... Não, olhando para você não dá para dizer. É claro que você tem traços europeus e tal, mas é que a gente tem brasileiros que têm traços. Não dá para disfarçar por muito tempo, assim. Não dá para disfarçar por muito tempo. Sim. O que me pega é sempre o masculino e feminino, porque isso no inglês não tem, então... Sim. Eu não sei se uma palavra é masculina, tem que só chutar baseado em se termina com A e torcer para dar certo, assim. Mas você acha que tem uma hierarquia? Eu acho que existe diferenças entre gringos, assim, né? Uhum. Eu acho que eu acho que talvez isso o Fred tenha aprendido daqui também, a olhar para si mesmo como uma pessoa hierarquicamente muito mais poderosa do que outras. Porque ele é um cara branco e europeu. Assim, então, ele tem acesso a muitos privilégios. Eu sinto que portas se abrem para ele muito mais facilmente do que para mim. Fosse boliviano, por exemplo. Com certeza, com certeza. E assim, ele é gringo, porque ele é inglês. Uma pessoa boliviana não é vista como gringa. Você não fala, lá o gringo passando. Você fala o boliviano, né? Ou até outros adjetivos até pejorativos que não são legais para se denominar. Então, eu vi também aqui no Brasil que a gente chama de gringo quem vem dos Estados Unidos ou da Europa, da Austrália, né? Que tem aí essa pegada mais branca, europeia e tudo mais. Que de outros países subdesenvolvidos ou então até que vêm refugiados para o Brasil, a gente não chama de gringo. Então, a gente chama, né, que nem eu falei, de alguns adjetivos pejorativos, ou nem chama de nada, né, só fica meio ressabiado, alguma coisa assim. Porque ainda mais aqui em São Paulo, é cheio de pessoas de fora do Brasil, cheio, lotado, né, e eu não vejo esta reverência toda para algumas pessoas e que eu vejo pro Fred, né, e constantemente, assim, eu tem até uma coisa, assim, né, da nossa cultura que a gente... apesar de a gente já estar junto há 10 anos, né, a gente ainda bate de frente com algumas coisas. Então, eu sinto que eu sou muito mais sangue nos olhos com o trabalho, por exemplo, e ele é bem mais relaxado.
E aí eu parei para pensar sobre isso, porque hoje em dia a gente vive a mesma vida, a nossa planilha de custos ali tá junto, a gente tem objetivos em comum. Por que que eu tô tão desesperada, assim, para pagar as contas e ter uma qualidade de vida legal, e para ele tá tipo, paz e amor, sabe? Tá tudo bem. E uma das coisas que eu cheguei meio que a conclusão, e a gente chegou a conversar sobre isso, é que a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma economia muito mais instável, né? Quando eu nasci, não tinha plano real, eu nasci em 89, não tinha plano real ainda, né? Então, mesmo a gente que é de uma geração em que já houve uma estabilidade maior, a gente ouviu muito dos nossos pais uma desconfiança do governo, da economia. A gente tem um desespero, principalmente a gente que é classe média, que a gente aprende muito que a gente tem que pagar um plano de saúde. Plano de saúde, se ficar sem plano de saúde, ferrou. Acabou para nós, né? E o Fred não tem isso. Ele não foi criado com esse desespero, porque a vida para ele, se não vai ter plano de saúde, não tem problema. O que é plano de saúde? Ele foi ver o que era plano de saúde aqui no Brasil. Porque tanto na Inglaterra quanto na França, ele sempre usou o sistema público, os pais, os avós sempre usaram e sempre funcionou muito bem. Existe uma estabilidade econômica com uma inflação muito menor do que aqui. Então, a gente recorrentemente vai para a Inglaterra, para a França, e não existe uma variação de preços no mercado como a gente vê aqui, como a gente viu, por exemplo, de 2019 para 2020, uma variação que realmente impacta o orçamento da pessoa e tudo mais, né? Então, as condições mais justas de trabalho, abertura de portas, e é isso que eu sempre falo para ele, eu falo, você está no topo dessa cadeia, porque você quer um emprego, às vezes as pessoas nem recorrem muito a tipo, experiência, ou se tem alguma coisa. Ele tem cara de gente boa, vamos encontrar. Ele fala inglês, simpatiquinho, europeu, nossa, abre a porta pra ele aqui, né? Teve uma vez que ele resolveu sair do emprego que ele tava, e eu falei, bom, tá nas minhas costas, agora chegou minha vez de brilhar, vou ter que sustentar esse homem. Deu 2 semanas e ele arranjou emprego. Sabe? Não durou muito, assim, né? Então, eu acho que essa disponibilidade do brasileiro para trabalhar e se preocupar muito, eu acho que vem também muito dessa instabilidade econômica que a gente carrega na nossa história do Brasil, que ele não carrega na história dele. Ele não viu os pais passando por esse tipo de dificuldade, enquanto eu já vi meus avós, meus pais passando por esse tipo de dificuldade. A gente está sempre buscando, tipo, não quero cair nessa, tem que pagar a conta. Eu tenho uma sensação de que aqui as coisas são tudo um pouco muito intenso, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? A gente precisa trabalhar muito, mas também vai ter que ir para festa, e a gente vai ter bastante evento social para frequentar e tal, né? Talvez uma das coisas, pelo menos me parece, Fred, você que é um especialista em diferenças entre culturas, que é o cara que tem a especialidade do olhar diferente. Mas me parece que esse momento sozinho, de eu parar, pegar, ler um livro, momento comigo mesmo, ele é um pouco mais raro, né, nessa cultura. Sim. O que você acha? Eu tô com impressão também. Ele tem muito mais abertura para relaxar, descansar, tirar um tempo para ele, mesmo durante a semana. E claro, a gente tem um recorte de gênero forte, assim, também, né? Ele, por ser homem, homens têm mais facilidade para ter hobbies do que mulheres, né? A gente vê que, pergunta pra uma mulher qual é o seu hobby, a gente fica meio, sei lá. E para um homem, qual é o seu hobby? Futebol, não sei o quê, fala um monte de coisa e de boa, né? Mais fácil, assim. Mas mesmo entre homens brasileiros e ele, eu vejo que durante a semana ele não tem pudor nenhum, assim, sabe? De, tipo, interromper o trabalho para assistir uma partida de futebol lá do país dele, numa terça-feira. E eu fico assim, o que você tá fazendo? Nesta economia. Tipo, terça-feira, 4 da tarde, você tá vendo futebol? Aí ele, E, gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma escrota, eu prometo, sabe? Mas não estou julgando. Tanto que eu falo pra ele, que bom que você tem momentos de qualidade. É que me causa uma surpresa você ficar tão bem inserido num momento de qualidade. Porque eu tento ter, eu me esforço ali pra ter algumas coisas. Mas enquanto eu tô tendo, vem uns pensamentos intrusivos de tipo, putz, poderia estar insira aqui um trabalho remunerado. Como que eu me dou o direito, o preço das coisas, esse tanto, paguei R$50 no azeite, eu deveria estar tentando compensar isso de alguma forma, e não sentada aqui assistindo novela. Sim. Interessante. Porque a gente teve o episódio passado, né, a gente justamente discutiu a habilidade da gente conseguir estar plenamente no contexto, né? A gente discutiu muito a atenção plena, sobre mindfulness.
E me pareceu que, pelo menos nesse sentido, ficou para você um pouco mais fácil, né, Fred? Assim, eu não sei não acho que é necessariamente só a cultura, eu acho que, como você já falou antes, né, existem vários outros fatores, mas me pareceu que é isso, o fato de, talvez em uma cultura mais estável economicamente, eu consiga parar e aproveitar o momento, né? Não sei. Sim. Não, eu